Do público, este é o P24. A Europa está a discutir o regresso do serviço militar obrigatório. E Portugal? A discussão do regresso do serviço militar obrigatório é cada vez mais comum na Europa. Em março, a Dinamarca foi o terceiro país europeu a introduzir o recrutamento obrigatório de mulheres no serviço militar. E vários outros países estão a discutir seriamente regressar ao serviço militar obrigatório, como a Alemanha, onde o Ministro da Defesa deu mesmo instruções ao seu Ministério para apresentar opções para um modelo de serviço militar até esta segunda-feira. Os motivos são comuns: falta de efetivos nas Forças Armadas para fazer face a um possível conflito, com a ameaça russa a pairar. Em Portugal, há vozes a pedir para que a discussão se faça. Mas em que ponto está o debate a nível político e qual a receptividade da população a este regresso, 20 anos depois do serviço militar obrigatório ter sido abolido? Neste episódio vou conversar com Helena Pereira, diretora executiva do Público. Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Helena, bem-vinda ao P24. Olá. A discussão do serviço militar obrigatório regressou à Europa. Há vários países a ponderar adotá-lo. A Dinamarca decidiu introduzir o recrutamento obrigatório de mulheres no serviço militar. Por que esta discussão está agora a surgir com tanta força? É ameaça iminente? Os países sentem que não estão preparados? Parece-me que são duas correntes distintas que confluem para esta discussão. Na Europa já se assistia, em alguns países, a um regresso ao serviço militar obrigatório que cá em Portugal se calhar não estava a ser tão essa discussão não estava a ser tão acompanhada, mas se nós formos ver desde 2018, fundamentalmente 2017, 2018, depois da anexação da Crimeia por parte da Rússia, os países vizinhos, os países nórdicos, vizinhos mais próximos da Rússia, começaram a sentir a necessidade, alguns, de reforçar o serviço militar obrigatório, estendendo em meses, outros retomando, porque houve uma altura em que existia o serviço militar em todos os países da Europa, praticamente, com o fim, nos anos 90, depois da queda do Muro de Berlim, houve uma vaga em vários países, na altura também Portugal, que aboliu o serviço militar obrigatório, e a França. Nós abolimos a nossa lei. A lei de Portugal é de 99 e houve um período transitório que acabou em 2004. Em França a lei de 97 também. Portanto, houve ali um período em que, no fundo, houve um abandonar do serviço militar obrigatório. E agora, o que está a verificar na Europa, realmente, por um lado, por causa da questão da Rússia, e por outro, nos países mais da Sul, em que se verificou que a adoção de um modelo de voluntariado não teve a adesão suficiente, ou seja, não gerou o número de voluntários suficientes para compensar o facto de ter deixado de haver uma conscrição. E, portanto, esse debate é relançado por esses dois motivos. E, ao mesmo tempo, existe ainda outra realidade, que são os países na Europa que nunca deixaram de ter o serviço militar obrigatório. E aqui encontras, por exemplo, a Finlândia, que é um país que tem uma fronteira muito grande com a Rússia, mas existe também a Suíça, que, por exemplo, em 2013 fez um referendo à população sobre se deveria manter ou não, e a população concordou em que se deveria manter. Ou o caso da Dinamarca, da Estónia, da Áustria, onde ainda existe outra realidade, que é, nomeadamente, a Áustria, que é o exemplo mais paradigmático disso, que é um serviço militar obrigatório, que é uma espécie de serviço cívico, e que é uma discussão que também está-se a ter agora em Portugal. E, de facto, em Portugal, o serviço militar obrigatório foi abolido também em 2004, mas na altura vivíamos um momento diferente em termos de política internacional. Qual é que era o contexto da altura e como é que tem evoluído o debate do serviço militar obrigatório em Portugal? A lei foi aprovada na altura no governo de António Guterres, e o grande impulsionador, a grande impulsionadora desta lei foi a JS, a Juventude Socialista, que fez um cavalo de batalha o fim do serviço militar obrigatório, porque na altura entendia-se que era um castigo quase para os jovens, e que já não fazia sentido no mundo que havia à data. E lá está, em França tinha acabado, a lei tinha sido aprovada em 97, e um bocadinho nesta onda, Portugal também
aprovou o fim do serviço militar obrigatório. Na altura o PSD absteve-se, e se não estou em erro, o PCP votou contra. E portanto, no fundo, Portugal foi atrás daquilo que era a tendência, da altura. E em 2004 houve ali um período de transição, e em 2004 é que deixou de haver, e entre 2004 e 2010 não se falava deste tema porque não era um problema. O problema de falta de efetivos ou de falta de atração dos jovens só se começou a discutir a partir de 2010. Depois houve os anos realmente da Troika, em que o país debateu outras coisas, e nos últimos anos o que se começou a ouvir foi responsáveis, ex-chefes de Estado-Maior e atuais, a defender o regresso ao serviço militar obrigatório, como por exemplo na última quinta-feira o chefe de Estado-Maior da Armada, a Gouveia Melo, ou aqui há uns anos a Pinto Ramalho, que foi chefe do Exército, Valença Pinto, que foi chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, mas a perspectiva era só resolver um problema, ou seja, tinham poucos jovens, poucos voluntários, e portanto vamos obrigar todos os jovens a ir à inspeção e depois escolher quem estaria apto a ser militar, porque, só para explicar os números, há uma autorização em termos de política e de verba para se ter 32 mil efetivos em Portugal, e os efetivos são 23 mil, precisamente porque não há mais ninguém interessado. Isto é o que está nas leis que estão em vigor. Não estou a dizer se são precisos ou não 32 mil militares. Essa é outra discussão. Mas é porque existe todos os anos uma autorização para se contratar ou para se ter estes militares ao serviço, que as chefias militares insistem que esta seria uma das soluções. E esta segunda-feira nós temos também uma entrevista com o general Vieira Borges, que também é responsável pela parte dos estudos militares da SEDES, e a SEDES tem uma proposta interessante, que considera que já não é possível hoje falar-se do regresso do serviço militar obrigatório. Não é possível haver um regresso naqueles termos, e o que faz sentido um bocadinho à semelhança de França. A França realmente, como eu disse há pouco, acabou em 97, e Macron, este presidente Emmanuel Macron, quando se candidatou, uma das promessas era retomar o serviço militar obrigatório, e fê-lo introduzindo em 2018, 2019 um modelo meio híbrido, que ainda não era obrigatório e que passa por uma espécie de prestar serviço cívico. Ou seja, os jovens podem ir prestar serviço nas Forças Armadas, ou nos hospitais, ou nos bombeiros, ou na Proteção Civil. No fundo é ter ali alguns meses em que, no fundo, prestam serviço junto de instituições do Estado. Portanto, é um Serviço Nacional de Cidadania, assim que se chama. A SEDES chama Serviço Cívico, Serviço Cívico de Cidadania. Agora, isso pode ser ou não pago, há aqui muitas coisas ainda que se tem que ver, como é que seria possível, e seria possível porque o que é que nós temos? Nós ainda temos uma coisa que é o Dia da Defesa Nacional, que é um dia por ano, em que os jovens que fazem 18 anos são chamados a ter um dia de contacto com aquilo que é o universo das Forças Armadas, e nos inquéritos que são feitos, 45% dos jovens dizem que sim, que estariam disponíveis, respondem lá que estariam disponíveis, mas não estariam nada, é durante o dia que lá vão, e são simpáticos, e se calhar depois no fim do dia, cheios de boas intenções, dizem aquilo, mas não existe essa predisposição, embora exista um dado novo, que é isso que a SEDES também se baseia, que é no último trabalho que fizeram há cerca de 2 meses, sobre uma série, no fundo, de desígnios nacionais. Perguntavam às pessoas como é que viam essa possibilidade de retomar o serviço militar obrigatório, e 47% das pessoas até disseram que sim, tendo em mente o que era o serviço militar obrigatório de antigamente. E esse dado também é surpreendente. E Quer pode dizer ter a que ver está a com mudar, também o ambiente que se vive. Está a mudar a opinião das pessoas em relação ao serviço militar. Sim, pode ter a ver com esse ambiente que se vive, mas também, lá está, as perguntas quando há assim uma ideia muito vaga, é mais fácil, sei lá, concordar. Agora, em que termos é que isso seria feito? É uma ideia que atualmente só é defendida
é só pelos militares, por uma elite militar, porque do ponto de vista político era preciso haver um consenso político alargado, quer dizer, não há ninguém, eu acho que o partido mais favorável é o PCP, que sempre alertou para que iria haver este problema de falta de efetivos, isso é verdade. O partido sempre teve, o único que teve sempre esta preocupação, mas é muito A complicado. maioria dos partidos não está nem a querer discutir esse tema. Nem a querer discutir, ainda há pouco tempo, há cerca de 2 anos, Marcelo Rebelo de Sousa, que como comandante-chefe comandante supremo das Forças Armadas, houve as preocupações, não é, deste setor, e há 2 anos veio dizer que pôr água na fervura, de que era um debate que nem sequer faria muito sentido ter. Uhum. Tu já falaste do modelo do Serviço Nacional de Cidadania, mas há mais modelos, porque os militares falam de modelos mais modernos de serviço militar. Que opções é que existem, para haver este regresso? Pois, quando se fala é ainda, realmente nessa ideia vaga, porque há muitos modelos, nós vamos ver com muito cuidado, há muitos modelos diferentes na Europa, desde, haver uma coisa parecida, por exemplo, pode haver uma coisa parecida com o que nós temos, que é o Dia da Defesa Nacional, e que, tenha como objetivo ficar com um número X de jovens, porque isso nem sequer existe cá atualmente. Mas é muito complicado porque, no nosso caso em Portugal, houve o fim do serviço militar obrigatório foi possível porque houve uma revisão constitucional e houve uma mudança da Constituição. Nós, para termos novamente, como outros países, o serviço militar obrigatório, teríamos que mexer na nossa Constituição, e há países que não precisam de mexer na Constituição para voltar a ter, basta uma lei. Fizeram uma lei e aprovaram. Nós, até é um caso que obrigaria à revisão constitucional, que tem que obrigar a 2/3 do Parlamento. E, portanto, até essa questão, por exemplo, a SEDES, quando fala do Serviço de Cidadania, isso é uma questão que ainda está por perceber exatamente em que termos é que pode ser feito também. Uhum. E lá está, qual a duração, qual a obrigatoriedade, qual o pagamento, quais os incentivos. É um debate que, assim, que é verdade que é uma altura propícia a se debater, sim. Sim, por diversas razões que confluem todas agora neste momento. E também há, olhando para a Europa, que o nosso trabalho também é muito sobre o que é que está a acontecer nos vários países europeus, vê-se que que há uma diferença entre os países do Norte e os países do Sul. Os povos dos países do Norte são mais sensíveis à necessidade de maior investimento nas Forças Armadas e maior proteção, e também sentem mais que há uma ameaça dos países do Sul. Mas é essa discussão, no fundo, que mesmo a Alemanha, ainda a Alemanha, a partir de dia 1 de abril, o Ministro da Defesa disse que ia apresentar uma proposta para se renovar uma espécie de serviço militar obrigatório. A França, como eu disse, já tem, a Noruega aumentou para as mulheres, a Dinamarca também. A Polónia retomou em 2017, a Lituânia em 2015. Há aqui realmente esse movimento que se tem assistido, e, por exemplo, Espanha não está. É engraçado que a Espanha não está nestas contas, porque a Espanha tem um serviço militar altamente remunerado e, portanto, não têm. São muitas as diferenças em relação, por exemplo, a Portugal, e, portanto, não se Não tem debatem falta de ainda efetivos. com esse problema, exatamente. Uhum. Certo, ainda vamos ter muito para discutir sobre isto. Helena, Sim. muito obrigada. Nada. Esta segunda-feira, no Público, pode ler o primeiro de 50 poemas inéditos sobre o 25 de Abril, no âmbito da iniciativa Poesia Pública do Museu e Bibliotecas do Porto. Ao longo de 50 dias, publicaremos 50 poemas de 50 autores portugueses sobre a Revolução. Não perca nas próximas semanas nas páginas do Público. O P24 é um podcast do Público, a música original é da Ana Marques Maia. Eu sou Inês Rocha. Tenham um bom dia e até amanhã.